imensa alegria que estou novamente aqui para compartilhar com a igreja uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E eu convido a igreja a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17 e 18. Louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui presente. Somos gratos também por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais aqui da igreja. João 19, versículo 17 e 18, diz assim: Levaram então Jesus, e ele, carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Ali o crucificaram, juntamente com outros 2 homens, um de cada lado. Curva sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, essa é a Tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela obra maravilhosa operada na cruz do Calvário. Obra que nos redimiu, nos resgatou e nos reconciliou consigo. Obrigado, Senhor Jesus, pela permuta que fizeste conosco, levando a nossa culpa, pagando um preço que seríamos incapazes de pagar, para que hoje tivéssemos comunhão com Deus. Espírito Santo, fala conosco nessa noite, é minha oração, em nome de Jesus. Queridos, a mensagem que quero compartilhar hoje, eu coloquei o título, A Obra da Cruz. É algo que o Senhor tem tocado o meu coração. Creio que é um tema que todos já conhecem, mas eu vou entregar aquilo que o Senhor me deu. Glória a Deus. Queridos, a cruz é algo emblemático, maravilhoso, ao mesmo tempo soa como um drama, mas ao final é uma obra gloriosa de Deus para a nossa salvação. A cruz é o ponto central do Evangelho de Jesus, é o ponto central da sua vida e obra. Toda a nossa fé gira em torno do que aconteceu lá na cruz. Quando eu digo a cruz, a importância da cruz, não é o mero instrumento de madeira no qual Jesus foi pregado, mas na obra que foi realizada lá, aquilo que aconteceu lá. E ao analisarmos essa passagem bíblica que fala um trechinho sobre a crucificação de Jesus, nos leva a fazer uma íntima reflexão, olhando para essa obra tão maravilhosa. Quantos aqui tiveram a oportunidade de assistir o filme Paixão de Cristo? O filme não retrata nem um pouquinho do que foi a realidade de Jesus. No entanto, queridos, eu mais para frente quero te dizer que a cruz não é algo para nós lembrarmos com tristeza, porque através dela nós tivemos a nossa salvação. Amém? Quando Jesus foi enviado à cruz, ele foi até lá, não foi por culpa do sistema, não foi porque Judas o traíra, não foi porque houve uma conspiração dos sumos sacerdotes para matá-lo, e nem tampouco por questões políticas. Não foi porque Pilatos foi isento, lavando as suas mãos, quando podia absolvê-lo, e não o fez por motivos próprios. E também não ocorreu porque a multidão gritava pedindo a crucificação de Jesus. A cruz, ela é obra exclusiva de Deus. E a cruz foi estabelecida na eternidade, muito antes da criação do homem. Apocalipse 13 e versículo 8 diz, se referindo a Jesus, diz que ele é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Deus, na sua soberania, sua presciência, mesmo antes de formar o homem, ele já sabia que o homem fatalmente cairia e que precisaria ser resgatado. Então, a cruz já estava estabelecida no coração de Deus na eternidade. Quando eu disse que a cruz é certamente o maior drama da história, nós nos pomos a analisar e a olhar os desdobramentos, e nós vemos ali um pai amoroso entregando o seu único filho, o seu filho amado, para ser condenado no lugar
de homens pecadores que ele criou perfeito, mas que o homem veio a cair, veio a pecar e foi lançado fora da presença de Deus. Deus queria nos resgatar, e é nesse propósito que Jesus veio, que Jesus assume esse papel na cruz. Em Gênesis 3:15, quando Deus menciona o descendente da mulher, aquele que venceria o pecado, que derrotaria Satanás, que pisaria a cabeça da serpente, ele já sinalizava que Cristo haveria de vir e faria a obra que nos resgataria. No entanto, essa obra nunca foi um plano B. A cruz sempre esteve no coração de Deus, ela era o plano original de salvação. Essa menção em Gênesis já apontava que Cristo seria dado como redentor de nós, os pecadores. A mensagem da cruz é algo maravilhoso e não deve jamais ser desprezada. Ela é a essência da nossa fé. Mas quando analisamos essa obra gloriosa, principalmente quando assistimos o filme, a gente fica indignado de ver, né, a crueldade com que Cristo foi flagelado, castigado. E nós nos perguntamos, por que Cristo tinha que morrer? Por que era necessário que Cristo morresse? Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, ele diz que Cristo morreu para nos reconduzir a Deus. Por intermédio de Adão, todos nós estávamos afastados. Todos nós pecamos com Adão e fomos separados, porque a Bíblia diz que o pecado faz a separação entre Deus e o homem. Então nós fomos destituídos do reino de Deus por causa do pecado. Paulo diz lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas em Gálatas diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, aquele que foi mencionado lá em Gênesis. Ele veio para nos resgatar, para concluir essa obra, esse projeto maravilhoso de Deus. E Cristo, queridos, morreu a nossa morte. Ele generosamente fez conosco uma permuta. Ele assumiu a nossa culpa e recebeu o castigo, o justo castigo pelos nossos pecados, e imputou a nós a sua justiça. Essa obra maravilhosa foi para que nós pudéssemos ter a nossa comunhão restabelecida com o Pai. A morte e o castigo, a morte é o castigo pelo pecado, por isso Cristo morreu. Ele morreu não por pecados que ele cometera, porque ele é santo, ele foi perfeito em toda a obediência, mas ele escolheu assumir um lugar nosso, para que nós pudéssemos ser resgatados e reconciliados. Ao tomar um corpo, ao nascer de mulher, tomar um corpo semelhante ao nosso, ele permaneceu em perfeita obediência. Diferente do primeiro homem que havia caído no jardim, Cristo se manteve íntegro, perfeito, cumprindo fielmente a lei do Senhor. Nós, como descendentes de Adão, éramos imperfeitos e incapazes de recuperar o que fora perdido. Por isso precisávamos de um redentor. Nós estávamos como mortos. Efésios, Paulo diz na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em seus delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nas nossas iniquidades, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus é maravilhoso, misericordioso, glorioso. Para nos resgatar, Ele não poupou nem mesmo a Jesus, o seu Filho amado. Deus tinha um profundo interesse em restabelecer essa comunhão que havia sido perdida por causa do pecado. E por isso, Cristo generosamente, graciosamente, aceitou se submeter à justa ira de Deus, recebendo o castigo justo, porque o pecado deveria ser punido, porque senão Deus não seria justo. O pecado é pecado, o pecado
é terrível e teve que ser punido. E Deus escolheu punir em Jesus, porque nós, como homens, não seríamos capazes de suportar a ira de Deus punindo o pecado. E para remir a nossa multidão de pecado e ser capaz de suportar a justa ira de Deus, precisávamos de um Redentor que fosse, ao mesmo tempo, verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus. Sendo Deus, em virtude da sua natureza divina, a sua perfeita obediência e o seu sofrimento seriam eficazes. E somente sendo Deus, ele seria capaz de suportar o castigo da ira, a justa ira, o furor que Deus tem contra o pecado e a sua justiça. Mas ele também precisava ser verdadeiramente homem. A carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 17, diz que era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser o sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, pelos pecados do povo, literalmente. Como nosso substituto, Cristo deveria se identificar conosco, ele deveria ser um de nós, ele deveria passar pela experiência humana, ele deveria experimentar as nossas angústias, as nossas dores, ele deveria se compadecer de nós, e ele passou por tudo isso, cumprindo integralmente a lei, o que era um ponto que era impossível para nós. Tiago diz no capítulo 2, versículo 10, que qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, é culpado de todos. Logo, não havia nenhum homem sequer que conseguisse cumprir integralmente a lei de Deus, mas Jesus a cumpriu. Hebreus capítulo 4, versículo 15, ainda falando sobre a qualidade desse nosso Redentor, que deveria ser verdadeiramente humano, diz assim: temos um sumo sacerdote, obrigado, Michael, que se compadece das nossas fraquezas, alguém que a nossa semelhança, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então o nosso Redentor, verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano, cumpriu toda a lei, viveu como homem e venceu. Ele não pecou, se manteve em perfeita obediência, sendo assim o nosso substituto perfeito, o segundo Adão. Ainda sobre a cruz, como eu disse, quem assiste aquele filme fica indignado. Mas a cruz não é, apesar de dolorosa, ela não é um motivo de tristeza. Ela não deve ser lembrada como algo feliz e alegre. E eu vou dizer por quê. Primeiro, porque Cristo não foi derrotado ao morrer. Pelo contrário, ele foi vitorioso. A sua crucificação não foi a sua derrota, foi o seu triunfo. E isso é maravilhoso. Aleluia. Em sua morte, Cristo derrotou Satanás. Na sua morte, ele nos comprou de volta para Deus. Ele nos resgatou. A sua morte abriu as portas da graça. Apocalipse diz que na sua morte, através do seu sangue, ele comprou para Deus homens de todas as tribos, povos, línguas e nações. Isaías, quando profetizava há cerca de 700 anos antes de Cristo, ele já dizia: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Cristo levou, queridos, os nossos pecados. Ele morreu, não foi pela mão do homem, não foi pela lança do soldado, ele morreu pelos nossos pecados. Fomos nós que colocamos Cristo na cruz. Mas ele não permaneceu lá. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ao terceiro dia, Cristo ressurgiu glorioso, aleluia. Glória a Deus. A cruz não é para ser lembrada com tristeza, porque o nosso Cristo não está morto, queridos. Ele não está pendurado no crucifixo. Ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Outro motivo de nos alegrarmos com a cruz é que Cristo não foi arrebatado pelos soldados, ele não foi arrastado, ele não foi
forçado a nada. Ele se entregou por nós. Ele mesmo diz em João 10:18, a minha vida ninguém a tira de mim, eu a dou espontaneamente. Tenho o poder de entregá-la e de retomá-la. E assim o fez. Ele se entregou voluntariamente, graciosamente, e ele retomou a sua, porque a morte não foi capaz de deter. Aleluia. É maravilhoso. Jesus assumiu a nossa culpa. Ele pagou o preço justo pelo pecado. Ele padeceu pelos nossos pecados. Na cruz do Calvário, querido, para que eu e você tivéssemos a vida eterna, o rei se fez réu. O inocente se fez culpado. O santo se fez pecador. O justo se fez malfeitor, maldição. O leão se fez cordeiro, para que através da sua morte, eu e você fôssemos resgatados, fôssemos reconciliados. Deus é maravilhoso. A obra da cruz é perfeita. Nós não merecíamos, queridos. Deus é maravilhoso, é gracioso. Essa morte, ela era nossa. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua misericórdia infinita, Ele desejou nos resgatar. Ele quis nos reconciliar com Ele. E Jesus Cristo veio para cumprir essa obra gloriosa por nós. Ao ressuscitar, Ele levou cativo o cativeiro. A cruz não é para nós lembrarmos com tristeza. Cristo triunfou. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. Paulo diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e Cristo nos libertou do pecado. Nós não somos mais escravos, nós somos livres, fomos libertos, comprados pelo preço de sangue. E isso é um motivo de muita alegria. Cristo, quando estava para ser morto, Ele disse que estava chegando a hora do Filho do Homem ser glorificado, porque a morte, em sua morte Ele foi glorificado. A cruz glorificou o Senhor Jesus, e na sua obediência perfeita, Ele glorificou o Pai. Logo, então, a cruz não é um evento de luto, mas de festa. Glória a Deus por isso. A cruz revela o amor de Deus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A cruz revela o amor de Deus. A obra consumada na cruz é a maior demonstração do amor de Deus, é a verdadeira expressão do seu amor para conosco. Paulo diz em Romanos 5:8 que Deus demonstra o seu amor por nós, tendo enviado Cristo para morrer em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ao enviar Jesus como oferta sacrificial pelo pecado, Deus expressa o seu amor de uma forma sublime, de uma forma que nós não podemos nem sequer compreender direito. Você não vai ver algo tão glorioso em lugar nenhum. Nem mesmo os maiores roteiristas de cinema conseguiriam expressar, pelo menos de longe, a grandeza desse amor. É inexplicável. Tem um louvor que diz que é insondável, infinito, que ousado amor de Deus. O amor de Deus é algo que nós só podemos desfrutar, porque nós não podemos compreender. Mas louvado seja Deus por ter enviado Jesus para cumprir o propósito de salvação e assim nos resgatar para Deus. Aleluia. Glória a Deus. João, falando ainda sobre o amor de Deus revelado na cruz, ele diz, foi assim que Deus nos mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Jesus, queridos, Ele nos deu uma dádiva maravilhosa. Não há nada melhor do que termos comunhão com Deus. Não há nada melhor do que ter esse relacionamento com Deus. E pensar que só depende de nós, de estreitarmos,
de nos aproximarmos, porque a palavra do Senhor diz que se nós nos achegarmos a Deus, Ele se achegará a nós. Nós, queridos, às vezes na nossa lida do dia a dia, nós acabamos priorizando coisas tão fúteis, tão desprezíveis, e enquanto se nós comparamos com o nosso tempo com Deus, o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós somos gratos a Deus, o quanto nós reconhecemos tudo o que Ele fez por nós, o quanto nós temos dado de nós para a obra de Deus. São reflexões que não tem como não pensarmos nisso quando olhamos para a cruz e vemos o que foi feito em nosso favor. A cruz também revela a justiça de Deus. Na cruz também foi manifestada, nós temos a maior manifestação do ódio de Deus ao pecado. Na forma como Ele castiga os nossos pecados em Jesus, nós podemos ver a sua justiça. Porque pecado é pecado e santidade é santidade. E o pecado teria que ser punido. E mesmo sendo Jesus ali nos representando, no seu sacrifício, na sua morte substitutiva, nós vemos o quanto Ele padeceu. Porque por Deus ser justo, Ele não poderia amenizar para Jesus, que era o seu filho, porque senão não seria justiça, seria parcialidade. E o pecado é pecado em qualquer um. E o pecado foi punido de um modo inflexível em Jesus. Então a cruz revela a justiça de Deus, mas também revela a sua graça para conosco. Foi para nos poupar, foi para nos readquirir, foi para nos trazer para si, que Cristo pagou um preço tão alto. Mas glória a Deus por isso. Aleluia. Em obediência a Deus, Jesus teve a vida que nós deveríamos ter tido. Ele foi perfeito, Ele não teve pecado, Ele trilhou o caminho que Adão deveria ter trilhado. Ele teve uma vida santa, ele foi tentado em tudo, mas Paulo disse que ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Esse era o aspecto humano que nós deveríamos ter seguido desde o começo. Mas glória a Deus, pelo sacrifício de Jesus, nós pudemos de graça obter uma graça impagável, uma maravilhosa graça, a salvação, a redenção. E ao punir os nossos pecados em Jesus, Ele sofreu, queridos, todas as agruras das dores, ele se sentiu desamparado porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. E quando Ele carregava os nossos pecados, o Pai se afastou. Eu acho que esse foi o pior momento de Jesus naquela cruz, quando foi desamparado por Deus por causa dos nossos pecados. Isaías diz que andavam desgarrados e errantes, como ovelhas sem pastor, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo por causa dos nossos pecados, fazendo enfermar. O padrão de justiça e santidade de Deus é elevadíssimo e não permitiria que Deus fizesse vista grossa ao pecado ou que suavizasse a pena por ser Jesus. O pecado deveria ser castigado e foi literalmente. E o preço foi pago e nós fomos redimidos, reconciliados. Aleluia. Paulo diz em Romanos 8:1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. O sacrifício oferecido por Jesus na cruz do Calvário é suficiente. Hebreus 9:12 diz: e não por meio do sangue de bodes ou novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Não há mais necessidade de expiação de pecado por sangue de animais,
Não há Cristo, o sacrifício de Cristo foi pleno e perfeito. Ele, de uma vez por todas, ele fez a expiação pelos nossos pecados. E tudo o que nós precisamos para obter esse perdão, para desfrutar dessa graça, é crer no Filho de Deus. Reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que pagou o preço para que eu e você fôssemos livres, para que eu e você fôssemos reconciliados. A Bíblia diz que Ele cancelou a escrita da dívida que pesava contra nós, que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. A morte de Jesus inaugurou uma nova e perfeita aliança, queridos. E é dessa aliança que nós fazemos parte, é dela que nós desfrutamos pela graça de Deus. Aleluia. Tem um porém. Uma graça tão maravilhosa não deve ser desprezada. Hebreus 10 e 26 diz: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas sim uma expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. No versículo seguinte, ele diz: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Você tem ideia da gravidade de rejeitar o sacrifício de Jesus? É pisar aos pés o Filho de Deus, é profanar o sangue da aliança, é insultar o Espírito da graça. Queridos, o perdão de Deus é de graça hoje para você, mas custou um alto preço. Não rejeite a mensagem da cruz. E qual é a mensagem da cruz? Quero em poucas palavras aqui, tentar resumir a mensagem da cruz. Em suma, ela é o próprio Evangelho em sua plenitude. Isso significa que a palavra da cruz é a revelação de Deus centrada na obra de Cristo. Sempre o pastor diz que a nossa fé é cristocêntrica. Jesus é o centro. Nele está centrada a mensagem da cruz. Ele é o motivo da nossa fé. Ele é o verbo de Deus. É nele que foi feita a expiação dos nossos pecados. Ele abriu o caminho para que nós chegássemos ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. A mensagem da cruz, ela glorifica Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Na obra da cruz, não há espaço para qualquer habilidade humana, nem sabedoria humana. Ela não se fundamenta na capacidade, na racionalidade e na razoabilidade humana. Ela é puramente divina, ela é propósito de Deus. A mensagem da cruz, ela nem sempre é aprazível ao paladar humano, porque ela é uma mensagem de confronto. Ela nos expõe. A mensagem da cruz, por vezes, ela ofende o pecador, porque ela revela sua miséria, ela revela a incapacidade do homem salvar-se a si mesmo. Mas Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero concluir essa mensagem mencionando o que eu já disse anteriormente sobre a grandeza do amor de Deus para conosco. Deus nos amou, queridos, a ponto de entregar o seu Filho, para que eu e você tivéssemos a nossa comunhão, nosso relacionamento restaurado. Aquilo que foi perdido lá no Éden, Jesus nos restituiu lá na cruz. E graças ao sacrifício, à obra salvífica de Jesus, nós temos comunhão com Deus. Aquele abismo que nos separava de Deus foi totalmente preenchido, inundado, pavimentado com o seu perdão
e o seu amor. Hoje nós temos acesso livre ao Pai, e isso é maravilhoso. A obra da cruz é perfeita e não deve ser desprezada. Se você que nunca recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e gostaria de ser alcançado por tão grande amor, de ter os seus pecados perdoados, de ter esse relacionamento com Deus restaurado, você está a um passo de alcançar, basta uma decisão. Você precisa aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Se há alguém entre nós que nunca recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e gostaria de fazer parte desse grupo seleto, porque Cristo não morreu por todos, Ele morreu por muitos. Ele disse que o meu sangue é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A morte de Cristo não foi em favor de toda a humanidade, nem todos são salvos, mas somente aqueles a quem o Senhor escolheu. Está em suas mãos aceitar o que tão graciosamente te é ofertado hoje. Há alguém que gostaria de receber Jesus Cristo como Salvador? Se não tem, eu agradeço pela oportunidade de falar de algo tão maravilhoso que o Senhor colocou no meu coração, e que Deus abençoe a todos. Amém.